Boa noite, dando continuidade aí às gravações, vamos aqui para o nosso segundo áudio-vídeo, né? Falando aqui sobre definição de administração da produção. A administração da produção trata de maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços, né? São atividades, decisões e responsabilidades dos gerentes de produção. Função da produção na organização representa a união de recursos destinados à produção de bens e serviços. Qualquer organização possui uma função de produção, porque produz algum tipo de bem e serviço, né? Então, se eu vou produzir, eu vou ter que ter lá alguém tomando decisões, tendo responsabilidades e coordenando os trabalhos. Segundo Hitzman, 2004, a administração da produção pode ser entendida como a maneira pela qual as organizações dirigem e controlam os processos que transformam os insumos em bens e serviços, né? O entendimento de processo é significativo quando se fala em administração da produção. Os processos são realizados por todas as organizações com a finalidade de gerar produtos para os clientes. De maneira simples, pode-se afirmar que os insumos são transformados dentro de um processo com o propósito de agregar valor, né? A fonte está aí, logo abaixo, né? HTTPS, né? Vocês podem dar uma olhada na fonte, se quiser se aprofundar mais. E abaixo está aqui os exercícios que nós comentamos lá no roteiro de atividade. Aqui tem os 6 exercícios que vão fazer parte da avaliação da AV1, né? Então aqui temos o exercício da aula 1, né? Toda empresa deve ter um produto final para as empresas relacionadas. A seguir, caracterize as entradas, insumos e as saídas produto/serviços finais. Então vem aqui restaurante, quais são os insumos, né? Qual é a saída do restaurante e tudo mais. Clube de futebol, fast food, consultório médico e os índices siderúrgicos. Então basicamente é fazer uma análise dentro daquele diagrama de blocos que nós vimos anteriormente. Segundo, defina objetivos para cada uma das empresas. Na questão 1, e uma maneira de quantificá-lo. Então, toda organização tem que ter um objetivo. E a questão é justamente vocês definirem quais são os objetivos dessas empresas na questão 1 e como é que você poderia avaliar se está indo bem ou está indo mal. Como é que você quantifica isso aí? A terceira questão, uma empresa que é uma questão de produtividade, né? Uma empresa que fabrica e comercializa produtos em aço inoxidável, conta com 350 colaboradores e fatura 70 milhões por ano. Uma outra empresa do setor de autopeças conta com 1.000 colaboradores e fatura 70 milhões por ano. Qual das duas tem maior produtividade de mão de obra? Que fatores devem ser considerados na análise? Quarto, cite algumas inovações introduzidas pela Revolução Industrial que geraram grandes aumentos de produtividade. Quinto, outro probleminha de produtividade, a indústria de alumínio produziu em 2015 4 milhões de toneladas com emprego de 30.932 pessoas empregados. Em 2018, sua produção foi de 5,2 milhões de toneladas com a participação de 26.708 trabalhadores. Determinar a produtividade PT em 2015 e 2018 e sua variação. E sexta, cite quais os recursos a transformar e quais os recursos de transformação para todas as empresas do item 1. Ok? Então aqui nós terminamos aqui o nosso complemento aqui, né? Nossa unidade 1 complementar. Vamos voltar agora para os slides. Bom, e voltando aqui para os nossos slides, nós vamos para ver aqui essa parte de objetivos, né?
certo? Seria essa parte aqui de objetivos estratégicos da produção. Qual é o objetivo de uma determinada organização, né? E esses objetivos de desempenho são esses aqui: qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Então, se eu fazer certo as coisas, gera vantagem em qualidade. Então, se meu objetivo é qualidade, meu pessoal tem que fazer certo, né? Para que possa gerar essa vantagem, atingir esse objetivo. Se o objetivo é velocidade, nós vamos ter que fazer as coisas com rapidez, porque vai gerar vantagem em velocidade. A mesma coisa em confiabilidade. Se o objetivo, desempenho é confiabilidade, vamos ter que fazer as coisas em tempo para gerar vantagem em confiabilidade. Flexibilidade, mudar o que se faz, gera vantagem em flexibilidade. E custo, fazer as coisas mais barato, gera vantagem em custo. Então, visto os objetivos de desempenho, vamos ver os fatores competitivos, né, diferentes implicam em objetivo de desempenho diferente. O que é isso? Né? Aqui nós temos que ver o seguinte: se os consumidores valorizam alta qualidade, o objetivo de desempenho tem que ser qualidade. Se os consumidores valorizam fazer as coisas rápidas, o objetivo de desempenho tem que ser velocidade. Se os consumidores valorizam entrega confiável, o objetivo de desempenho tem que ser confiabilidade. Se os consumidores valorizam preço baixo, custo. Se os consumidores valorizam produtos e serviços inovadores, flexibilidade de produtos e serviços. Se os consumidores valorizam ampla variedade de produtos e serviços, nós vamos ter que ter flexibilidade. O objetivo de desempenho vai ser flexibilidade com custo mix. E, por último aqui, se os consumidores valorizam habilidade de alterar o prazo e a quantidade de produtos, nós vamos ter que ter um objetivo de desempenho de flexibilidade de volume e ou entrega. Então, o objetivo está em função do que o nosso cliente quer. Bom, com isso, nós terminamos aí a revisão da unidade 1 e vamos começar aqui agora com layout, arranjo físico, né? Então, a definição de arranjo físico é onde colocamos todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. Recursos de transformação, né? Então, esses equipamentos e pessoal da produção nós chamamos de recursos de transformação. O layout da fábrica do futuro. O layout é o elemento determinante da fábrica do futuro. As fábricas grandes, até então tidas como padrão, são divididas em várias pequenas unidades dentro da fábrica original, devidamente localizadas, organizadas em células de produção com elevado grau de automação. Então, nas fábricas do futuro, nós não temos grandes extensões de fábrica, nem prédios enormes, é tudo uma unidade próxima da outra, né? Com os layouts mais enxutos. São comuns as ilhas de automação, né? Com o emprego de técnicas de manufatura integrada por computador, Computer Integrated Manufacturing, CIM. Então, você vai ter uma ilhazinha onde você vai ter um computador controlando vários equipamentos, junto com um supervisor lá que vai verificar se está tudo correndo bem, né? O papel desse ser humano vai ser verificar se aqueles 50 robôs ou 50 unidades de manufatura integrada, se está tudo bem, se não tem nenhum problema. Bom, classificação do sistema de produção segundo seu processo. Então, nós vamos fazer uma revisãozinha agora, novamente em processo, por projeto, né? Vamos ver aqui. Processo. Processo por projeto. Atende à necessidade específica de um cliente. Então, o cliente tem uma necessidade específica, customizada para ele e tal, a gente vai fazer um processo por projeto. Longo tempo de execução. Data específica para terminar. Baixo volume, alta variedade. Quer dizer, exemplos de bens, construção de navios, aviões, usinas hidrelétricas, satélites,
Exemplos de serviços, agência de propaganda, arquitetura, né, são itens que é necessário um processo por projeto. Cada item desse vai ser um projeto específico. Bom, classificação do sistema de produção segundo o seu processo. Aí, veja só, processos repetidos em lotes. Então, nós vimos agora processo por projeto, agora vamos ver processos repetitivos em lotes. Volume médio de produção, nem baixo nem alto, na média. Bens ou serviços padronizados em lotes. Sistema produtivo flexível. Equipamentos poucos especializados. Mão de obra polivalente. Né? Exemplos de bens: fabricação de produtos têxteis em pequena escala, sapatos, pneus, enfim, a maioria das indústrias médias usa esse processo. Exemplos de serviços: restaurantes, laboratório de análises químicas, etc. O outro processo é o repetitivo em massa. Produtos altamente padronizados em grande escala. Projetos com pouca mudança no curto prazo. Projetos com pouca mudança no curto prazo. Estrutura produtiva especializada. Que mais? E pouco flexível. Altos investimentos na estrutura. Exemplos de bens: fábrica de automóveis, eletrodomésticos, etc. Exemplos de serviços: transporte aéreo, editoração, jornais e revistas. Né? Na produção em massa, você vê que uma fábrica que nem a Volkswagen tem aí 3, 4 modelos. Né? Tem o Golf GTE, tem o Virtus, tem o novo T-Cross. Quer dizer, a linha deles é muito pouco, o número de equipamentos. Então você pode fazer em grande quantidade. Processos contínuos estão além dos processos repetitivos em massa, pois operam com volumes ainda maiores. São produzidos em um fluxo ininterrupto, tecnologias relativamente inflexíveis, fluxo altamente previsível. Exemplo de bens: produção de bens de base como energia elétrica, petróleo e derivados. Exemplo de serviço: sistema de monitoramento por radar. E aqui nós temos a relação entre tipos de processos e tipos básicos de arranjo físico. Né? Vocês podem ver aí que o tipo de processo está, vamos assim, o tipo de processo vai definir o tipo de arranjo físico, né? Estão diretamente interligados. Né? O processo por projeto, ele gera, na maioria das vezes, um arranjo físico posicional. O processo tipo job ou oficinas especializadas, um arranjo físico por processo, ou posicional, vai depender aí da quantidade de peças que vai ser fabricadas. Nós temos o processo tipo lote, que já é basicamente um arranjo físico por processo. Pode, às vezes, trabalhar também com celular, mas o mais específico é por processo. E o processo em massa, normalmente o arranjo físico é em celular, tá? Enquanto que o processo contínuo, o arranjo físico é por produto. Claro que na indústria nós não temos esses tipos de arranjos tão claro assim, né? Normalmente nós temos layouts mistos, né? O layout onde combina vários tipos de arranjos físicos, posicional, processo, produtos, na forma pura em diferentes partes da operação. Então eu vou ter esses tipos de processo espalhado aí dentro da minha unidade. Né? Bom, nós vamos parar por aqui, senão por causa do tempo, e depois nós continuamos com o nosso próximo vídeo.